Girassol Jornal, vamos informar. Boa noite. Desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas. Julgamento do caso OGT teve início. O primeiro dia ficou marcado pela ausência de alguns arguidos. Emergências em saúde pública. Centro de operações foi oficialmente aberto hoje em Luanda e reforça capacidades de resposta. 15 de janeiro assinala-se hoje o Dia dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Classe em Luanda clama por melhores condições sociais. Alumínio eletrolítico. O Presidente da República inaugurou a primeira fase da fábrica no Bengo. Investimento prevê arrecadação anual de receitas avaliadas em 300 milhões de dólares ano. Tailândia, nova queda de guindaste resulta em pelo menos 2 mortos. Quinta-feira, 15 de janeiro. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, trabalhou hoje na província do Bengo, onde inaugurou a primeira fase da fábrica de produção de alumínio eletrolítico. O chefe de Estado considerou o empreendimento como um passo decisivo para o fortalecimento do setor industrial metalúrgico nacional. Na ocasião, o Presidente sublinhou que a estratégia do Executivo passa por incentivar os investidores privados a produzirem cada vez mais bens exportáveis, não apenas destinados ao consumo interno, mas com a aceitação no mercado regional e internacional. Ao falar à imprensa no final da inauguração, o Presidente da República, João Lourenço, afirmou que Angola não pode continuar a crescer apenas com base no investimento público. Defendeu a necessidade de um maior envolvimento do setor privado, tanto nacional como estrangeiro. Nossa estratégia de exportação é essa. É incentivar os investidores privados a produzirem cada vez mais produtos exportáveis. Produtos que sejam não apenas de consumo interno, mas que tenham aceitação no mercado internacional para podermos diversificar as nossas fontes de arrecadação de receitas no geral, mas muito em particular da arrecadação de divisas. O chefe de Estado destacou ainda que o país não está satisfeito por depender quase exclusivamente de exportação de petróleo bruto, sem valor acrescentado, situação que, segundo garantiu, deverá começar a mudar com a entrada em funcionamento de novas refinarias, como a do Lubito, recentemente por si visitada. Não estamos a exportar refinados de petróleo, mas sim o petróleo bruto, coisa que também vai mudar muito em breve, na sequência da visita que eu efetuei há dias no Lubito. Portanto, quando tivermos a refinaria de Lubito, este quadro talvez mude. Mas precisamos de transformar grande parte das matérias-primas que são extraídas no nosso país, ou mesmo importadas, transformá-las aqui, acrescentar-lhe valor, dando emprego e aumentando, portanto, a nossa exportação. Sobre a atração de novos investimentos, explicou que o Executivo não condiciona o investimento privado a benefícios fiscais, uma vez que o pagamento de impostos é a regra. No entanto, João Lourenço apontou o baixo custo de energia elétrica em Angola como um importante fator de atração para a indústria. Isso deve ser visto para os industriais como também uma forma de incentivo para que eles venham investir mais, tendo noção de que o que vão pagar em energia, em consumo de energia, está muito abaixo daquilo que é cobrado a nível internacional. Nós temos dito que temos neste momento excedente de produção de energia. Precisamos, por um lado, de exportar, mas, em primeiro lugar, precisamos aumentar o nosso consumo de energia. E a melhor forma de aumentar não é com o consumo doméstico, mas sim com o consumo industrial. Esta indústria de alumínio em particular, conforme acabamos de ouvir do engenheiro que fez a apresentação, é uma indústria de alto consumo de energia. Para Angola não é problema, nós temos energia. Precisamos é de assegurar que não haja interrupções
no fornecimento dessa mesma energia. O presidente alertou para a necessidade de combater com firmeza a vandalização das infraestruturas elétricas. João Lourenço defendeu uma ação concentrada dos poderes executivo, legislativo e judicial, bem como a sociedade em geral, para travar este fenómeno. De uma forma geral, toda a sociedade é chamada a contribuir, pelo menos na denúncia dos infratores, eu diria mesmo dos criminosos, porque não se trata de uma infração, mas de um crime, a vandalização de bens públicos, para que as autoridades competentes então possam fazer o trabalho que lhes compete, o de julgar e condenar todos aqueles que ainda não entenderam que os bens públicos são de todos nós, inclusive dele próprio que está a vandalizar. Cada vez que ele vandaliza uma torre, a sua própria família no bairro pode ficar sem energia. Relativamente à Zona Franca da Barra do Dande, onde a fábrica está instalada, o chefe de Estado explicou que o governo é o responsável apenas pela infraestruturação básica, terrenos, água e energia, cabendo ao setor privado a realização dos investimentos. E o novo parque industrial de alumínio instalado na Zona Franca da Barra do Dande, na província do Bengo, resulta de um investimento de 250 milhões de dólares norte-americanos, prevê a geração de vários postos de trabalho diretos, com uma capacidade de produção anual de 120 mil toneladas de alumínio e receitas estimadas em 300 milhões de dólares por ano. A infraestrutura industrial estará vocacionada para a produção de lingotes de alumínio e ligas, varas, chapas, rolos e postes elétricos, bem como outros derivados destinados ao abastecimento do mercado nacional e à exportação, tal como fez referência o PCA da Unidade Industrial Zhang Wendong. A capacidade de produção parcial foi alcançada em outubro de 2025, com a capacidade operacional total atingida em novembro do mesmo ano, exemplificando uma cooperação eficiente e pragmática. Aproveitando os recursos abundantes de Angola e as políticas preferenciais da Zona Franca da Dande, o projeto irá localizar o processamento do alumínio e promover o desenvolvimento de alto valor acrescentado. Durante a cerimónia de inauguração, o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens de Oliveira, sublinhou que o lançamento do Parque Industrial vai permitir Angola afirmar-se como um ator de referência na cadeia metalúrgica regional. Minhas senhoras e meus senhores, a fábrica Watongo é um pilar concreto do Plano de Desenvolvimento Industrial de Angola, PDIA 2025. Estamos a trabalhar para que o setor industrial seja o verdadeiro motor de crescimento econômico, capaz de substituir importações por produção nacional competitiva, fomentar a inovação tecnológica e a sustentabilidade, criar oportunidades dignas de trabalho para a juventude e para as mulheres e reforçar a parceria público-privada como base sólida do nosso desenvolvimento econômico e social. Por sua vez, o embaixador da República Popular da China em Angola, Zhang Bing, admitiu que as empresas chinesas demonstram grande confiança no mercado angolano. As empresas chinesas têm grande confiança neste mercado e neste ambiente de negócios. Acredito que no futuro terá cada vez mais empresas chinesas a fazer levantamento do mercado aqui em Angola e, claro, com isso vamos ter mais projetos. No domínio ambiental, David Loquet, responsável pelo estudo de impacto ambiental do projeto, garantiu que a empresa está fortemente comprometida com a mitigação dos danos ambientais. Com todo sucesso, realizamos o estudo de impacto ambiental, natural e objetivamente com a supervisão do Ministério do Ambiente, para que hoje fosse um sucesso de tal modo que pudéssemos mitigar os danos ambientais, razão pela qual, numa primeira fase, obtemos a licença ambiental de instalação, depois fazemos os planos de monitorização para obtermos a licença ambiental de operação e hoje, com a inauguração da fábrica, começa a operar decorrente da mitigação dos riscos ou danos ambientais.
A infraestrutura vai gerar mais de 1.000 postos de trabalhos diretos, tendo já nesta fase formado cerca de 20 trabalhadores angolanos na República Popular da China, tal como disseram os engenheiros Leonardo Panzo e Manuel Ngalesi. Nós estamos a ter a oportunidade de presenciar a constituição como tal do parque industrial todo. Desde o momento em que fomos para a China até o momento em que voltamos, participamos de todas as etapas de constituição deste parque industrial. Então tem servido de muito aprendizado principalmente. Será um desafio muito grande, ou está a ser um desafio muito grande, mas tem sido uma oportunidade em tanta, pois tivemos uma formação completa, fomos munidos e enchidos de conhecimentos o suficiente para que assim podemos ajudar no desenvolvimento do nosso país. Nós temos hoje o conhecimento relacionado ou referente ao funcionamento da produção. Eu, Manuel Ngalesi, sou engenheiro responsável na área de produção, oficina de eletrólise. Oficina essa que tem a responsabilidade de transformar a alumina em alumínio líquido. Entretanto, depois passa para a área de fundição, onde obtemos o alumínio em lingotes. Novo parque industrial de alumínio instalado na Zona Franca da Barra do Dande, na província do Bengo, prevê a geração de cerca de 1.000 postos de trabalhos diretos. Emergências em saúde pública. Centro de operações em Luanda. Em destaque. Continuamos a informar o Girassol Jornal. Moradores da urbanização Nova Vida reagem com satisfação à iniciativa do Presidente da República, que autorizou recentemente a contratação de um financiamento no valor global de 208,3 milhões de euros para a reabilitação das infraestruturas gerais da urbanização localizada no município do Quilamba-Quiaxe, em Luanda. A urbanização Nova Vida, localizada na província de Luanda, enfrenta um grave problema de infraestrutura, com buracos e erosão em quase toda a extensão das ruas e estradas. Este problema é recorrente e dura alguns anos. Constantino Salame, morador, está agastado com a situação e gostaria de ver melhorada o mais rápido possível. O que se quer, na verdade, é mesmo fazer um trabalho bem feito para que não haja trabalho repetitivo. Nós estamos a sofrer muito como motoristas, né, ou automobilistas, estamos a ver muita dificuldade de andar aqui. Está a causar muito acidente. Na esquiva de buraco vai bater um carro ou uma moto. É mesmo os amortecedores e às vezes você vem com uma velocidade pelo menos de... Está andando numa segunda ou numa terceira e você, ao reduzir a velocidade, às vezes tens tendência de fugir do buraco. Quando se assustar, está um carro ao lado, está um carro a outro, cria um pequeno engarrafamento e tem causado mesmo acidente. Os buracos não têm ajudado. O despacho presidencial número 10/26, assinado pelo Presidente da República, João Lourenço, publicado em Diário da República a 12 de janeiro de 2026, autoriza a celebração de um acordo de financiamento de cerca de 208,3 milhões de euros destinado à reabilitação de infraestruturas gerais da urbanização Nova Vida, localizado no município do Quilamba-Quiaxe, em Luanda. Fragoso Mendes e Paulo Sebastião estão expectantes com o valor que o governo irá arrecadar de um empréstimo estrangeiro para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Se o governo pedir emprestado este dinheiro a outros governos, seria bom que fosse alocado para a manutenção do projeto Nova Vida, porque o Nova Vida sempre teve manutenção. Eu passo aqui todos os dias, precisamente nesta rua, e Nova Vida sempre teve manutenção. De um tempo a esta parte, parece-me que Nova Vida está parecido à Lua, até porque os serviços aqui de Nova Vida são muito caros. Os serviços aqui de Nova Vida, a água, a luz, é muito cara, porque aqui paga-se taxa de lixo, paga-se taxa de potência da luz, e então os serviços deviam estar compatíveis com aquilo que os munícipes pagam, porque não faz sentido nós darmos cabo dos nossos carros aqui. Agora era bom que o governo alocasse as verbas para a Nova Vida, porque senão isso fica cada vez mais degradado e não vale a pena, não estamos aqui a fazer nada. O governo no seu todo faz esse empréstimo
e aloca às administrações municipais. Agora, cabe às administrações municipais fazerem o que eles derem. Só assim a gente consegue criticar. Porque também é só falar do governo e esse dinheiro não for alocado nas áreas determinadas para o efeito, as administrações locais também não conseguem fazer nada. Por isso, esse é o meu ponto de vista. Para o mototaxista Carlos Mateus, a circulação nestas avenidas tem sido um Deus nos acuda e quando chove, as vias ficam intransitáveis e os acidentes são constantes. Causa muitos constrangimentos e razão pela qual tem acontecido muitos acidentes por causa desses tais buracos e causa muita dificuldade mesmo por causa da nossa circulação. Mais perigo, porque os buracos ficam todos por baixo da água e ninguém consegue detectar que aí tem buraco ou não. Automaticamente o carro, moto, você acaba por pôr pneu dentro do buraco. O engenheiro de infraestruturas urbanas, Celestino Lanze, diz que a medida é bem-vinda. Olhando tanto no tipo de elemento que vai ser intervencionado, tanto são as infraestruturas que são as estradas e os elementos de saneamento, é preciso, tratando-se de uma área habitacional, é preciso que os próprios moradores, na medida em que vão pagando as taxas de condômino ou até mesmo de circulação da utilização das infraestruturas, ao longo do período sejam esses valores que deverão servir para, portanto, acolmatar na devida manutenção. O que se observa, o que aconteceu no projeto Nova Vida, durante esse período dos 20 anos que ela existe, portanto, infelizmente é uma degradação acelerada portanto, da malha urbana que infelizmente não teve um acompanhamento devido de manutenção que permitia aquele tipo de pavimento bituminoso que pudesse estar na condição, em condições ótimas atuais que permitisse a mobilidade a funcionar de forma normal, sustentável. Tanto o recurso a empréstimo, infelizmente, nenhum setor de gestão gostava de recorrer, mas tratando-se de uma situação emergencial, é uma via que o Governo Central teve para rapidamente acudir a essa necessidade. Está oficialmente aberto o Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública Nacional, que vai funcionar em rede com 6 outros centros provinciais, no âmbito da estratégia adotada pelo Executivo, que visa reforçar a capacidade do país em termos de preparação e coordenação das respostas a emergências de saúde pública. O ato foi orientado pela Ministra da Saúde, que na ocasião procedeu também ao lançamento da Estratégia Nacional de Imunização. A abertura do Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública surge na sequência das recomendações deixadas pela OMS à luz do Regulamento Sanitário de 2005, após ter detectado na sua última avaliação no Sistema Nacional de Saúde fragilidades na capacidade nacional de coordenação e respostas às emergências de saúde pública. Para assegurar que as recomendações são implementadas, aquele organismo realiza periodicamente avaliações externas conjuntas, sendo que as últimas identificaram fragilidades relevantes na capacidade nacional de coordenação e resposta, em particular pela inexistência até então de um centro de operações de emergência plenamente funcional e dedicado à gestão de emergências de saúde pública. Numa altura em que as doenças transmissíveis e aquelas com elevado potencial de causarem surtos desafiam o Sistema Nacional de Saúde, a ministra Silvia Lutucuta aponta o centro como um marco decisivo no reforço da segurança sanitária do país. Nesta primeira fase, o Centro Nacional vai funcionar com 6 provinciais, um projeto que conta com financiamento do Banco Mundial. É com elevada honra e enorme satisfação que procedemos à abertura oficial do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública Nacional e dos 6 centros das províncias de Cabinda, da Luda Sul, do Ixi,
da UNILA e de Luanda. Acho que também faltou-me aqui falar do homem, representar um marco decisivo no reforço da segurança sanitária da República de Angola. A ministra assegurou que até 2027 a meta é colocar em funcionamento os centros de operação de emergências em saúde pública em todo o país. E para atingir este marco e garantir o normal funcionamento destas infraestruturas, o Ministério da Saúde já tem um plano. Está delineado um ambicioso plano de especialização de técnicos para a gestão dos centros de operações de emergência de saúde pública, em que se enquadram também especialistas para a criação de equipas de emergência médica, dos quais destaco médicos especialistas de saúde pública, epidemiologistas, bioestatísticos, engenheiros de água e saneamento, engenheiros de ambiente e outras especialidades, para que se assegure o funcionamento eficiente da rede de COESPs e das respostas que correspondem aos padrões internacionais. Para além da abertura do centro, a ministra Silvia Lutucuta procedeu também ao lançamento oficial da Estratégia Nacional de Imunização. Um instrumento essencial para a prevenção de doenças preveníveis pela vacinação, reforçando assim o nosso compromisso com a saúde e bem-estar da nossa população. Para além do Banco Mundial, Angola conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde. O seu representante no país considera que estes dois passos refletem o investimento do Executivo angolano no setor da saúde. Estes marcos não são apenas institucionais, representam um investimento profundo na saúde, segurança e bem-estar de todo o povo angolano. Também isso representa a prioridade do governo de Angola e o Ministério da Saúde em preparação e aprovação no centro da agenda nacional. A venda informal de medicamentos convencionais continua a ser uma realidade preocupante nos mercados da cidade de Saurimo, na província da Lunda Sul. A venda informal de medicamentos convencionais continua a ser uma realidade preocupante nos mercados públicos da cidade de Saurimo. Em bancadas improvisadas, comprimidos e xaropes são comercializados sem qualquer controle sanitário, fora dos padrões exigidos por lei. Eu compro esses medicamentos em Luanda e a partir de Luanda eu trago até aqui. Consigo apoiar às vezes aqueles povos e aquelas pessoas também que não terão possibilidade de apanhar táxi para ir comprar, às vezes nos postos médicos ou nas farmácias, se dificulta muito para eles. Consciente dos riscos e da mão pesada da lei, este comerciante afirma que encontrou neste negócio uma alternativa para garantir o sustento da sua família. Que quando às vezes falta de casos financeiros, não temos por onde pegar, para não ir roubar, então por isso que tenho que ficar aqui às vezes para mim também sustentar as crianças em casa. No entanto, Elias Mabanzo, munícipe de Saurimo, reprova firmemente estas práticas, alertando que a venda informal de medicamentos coloca em risco a vida humana. Bom, essa prática é praticamente irreprovável, porque a pessoa quando vem à busca de um fármaco é para que se trate, para recuperar, neste caso que ele passa por um tratamento bom. Agora fica feio quando ele vem comprar algo que por começar, em vez de combater as bactérias, a tal coisa em questão já contém bactéria, isso provoca ainda mais outros perigos. Contactada pela nossa equipa de reportagem, a administração do mercado do Candembe em Saurimo reconhece a existência da situação e assegura estar a reunir esforços para combater a venda ilegal de medicamentos no referido espaço comercial. É uma situação que tem nos preocupado tanto. Em sua vez, já convocamos os responsáveis que têm feito esse tipo de venda e em contato com eles chegamos a um acordo em que esses produtos devem ser comercializados num local estável, no sítio legalizado, para que possamos proteger o mesmo medicamento.
Já o psicólogo Vieira Milton chama atenção para os riscos associados a esta prática, sublinhando que o consumo de medicamentos adquiridos no mercado informal pode causar danos à saúde humana. Essas vendas não são legalizadas e muitas das vezes quem o vende também nem é legalizado e nem tem conhecimento da dosagem, não tem conhecimento da veracidade ou da fonte de onde foi extraído esses medicamentos. Então, a venda de medicamentos informal leva a um risco de saúde pública, porque eles não são licenciados em primeira instância, porque se nós procurarmos, não há quem está licenciado para fazer a venda de medicamentos no mercado informal. Por sua vez, o diretor provincial da saúde na Lunda Sul garantiu que estes comerciantes estão com dias contados e recomenda a legalização de farmácias para a comercialização adequada. A venda informal de medicamento é uma situação que nós, Gabinete Provincial da Saúde da Lunda Sul e o Governo Provincial, não aprovamos, não compactuamos. E somos apologistas de que deve ser severamente punido essa prática. A venda informal de medicamentos convencionais na Lunda Sul continua a ser uma realidade preocupante. São as notícias no Girassol. Jornal edição de quinta-feira. Teve início hoje o julgamento do caso AGT, que envolve funcionários da Administração Geral Tributária acusados de desviar dos cofres do Estado mais de 100 mil milhões de kwanzas. Este primeiro dia ficou essencialmente marcado pela ausência de alguns arguidos e a apresentação de questões prévias pela defesa, que pediu em sede de julgamento o adiamento da sessão por alegada falta de acesso ao processo. A Brígida Icala acompanhou o desenvolvimento de todo este dia de audição no Tribunal da Comarca de Viana e junta-se a nós em direto. Boa noite, Brígida. Informações adicionais sobre o que foi este primeiro dia do julgamento no caso AGT. Boa noite, Simeão Mundula. Extensiva vasta audiência da Rede do Girassol. Nos encontramos no Tribunal da Comarca de Viana, palco da abertura da sessão de julgamento do caso AGT, que envolve cerca de 37 arguidos acusados por alegado desvio de mais de 100 milhões de kwanzas. Esta sessão, que teve início por volta das 10 horas, até o momento está a ser marcada pela apresentação de questões prévias pela defesa, que apresenta, neste caso, várias dificuldades no que tem que ver com o processo. Tiveram, neste caso, várias dificuldades a aceder ao processo para então terem a facilitação para a defesa dos seus constituintes. Para mais dados sobre este dia de hoje aqui no Tribunal da Comarca de Viana, nós vamos agora à conversa com um dos advogados. Neste caso, nós estamos a falar do Dr. Bangula, que faz parte do coletivo de advogados. Doutor, boa noite. Está em direto para a Rede do Girassol. Foram apresentadas várias prévias. Boa noite, telespectador da Girassol. Sim, de facto foram apresentadas várias questões prévias, tanto relativamente à acusação do Ministério Público. As questões foram apresentadas no período da manhã e agora, à tarde, o Tribunal está a responder. São várias questões prévias, têm várias naturezas e estamos então à espera que o Tribunal acabe de responder para depois as partes interessadas interporem os recursos que assim entenderem interpor. Mas olhando mesmo por este julgamento, que avaliação pode fazer aqui um impedimento para uma possível absolvição? É muito cedo para falar disto, mas é muito estranho que o Tribunal recuse terminantemente a confiar o processo aos mandatários. É muito estranho. Portanto, 50 anos depois da independência, num país que se diz ser democrático de direito, o que está a acontecer hoje e neste processo é inadmissível e é inconcebível. O que os arguidos apenas pretendem é que lhes seja feita justiça. E justiça significa terem ciência, terem conhecimento profundo
tal qual como o Ministério Público tem, sobre os factos, sobre as provas dos crimes que estão a ser acusados. Por isso, creio que é muito estranho que isto aconteça, porque, de facto, risca todo um processo e o processo já parte dado, o processo fere de forma muito grave o princípio do processo justo e equitativo. Muito obrigado. Foram os pronunciamentos do Dr. Bangula. Ele é um dos advogados aqui neste processo que envolve um total de 36 arguidos acusados por terem desviado dos cofres do Estado angolano mais de 100 mil milhões de kwanzas. Simeão Mundula, este é o essencial por agora. Este julgamento que teve início aqui no Tribunal da Comarca de Viana, na Comarca de Viana, sei que está correto, como já havia feito referência, às 10 horas e até o momento segue com a apresentação e resposta das questões prévias. As imagens são de Miguel Suame. Brígida Icala, boa noite. Muito boa noite, Brígida Icala. Acompanhar o julgamento, início do caso mediático, o caso AGT. Envolve mais de 30 arguidos, está em causa a busca de provas no que tem a ver com desvio dos cofres do Estado de valores avaliados em mais de 100 mil milhões de kwanzas. Um caso em análise a seguir. O Girassol Jornal recebe o jurista Milton Capalo. De volta, boa noite, bem-vindo. Estamos a olhar para um dos casos mais mediáticos, um escândalo financeiro dos maiores já registados no país. Começou o julgamento. Simão, boa noite. Uma boa noite extensiva para os nossos telespectadores. Na verdade, é considerado um dos maiores escândalos financeiros que já tivemos, dentre os quais que envolve principalmente a AGT, a Administração Geral Tributária, porque estou recordado que também no ano 2016, 2017 tivemos um caso, mas não era dessas cifras. E claro, é uma situação que de facto levanta-se aqui uma onda de repercussões negativas, porque estamos a falar de suposta dilapidação do erário público. Seria prematuro nós afirmarmos que de facto esses 38 arguidos foram, na verdade, os que provocaram o desvio desse montante, porque, na verdade, enquanto estiver a decorrer precisamente a audiência, discussão e julgamento, ainda vamos ter distintas e inúmeras surpresas. E seria fundamental dizer que, na verdade, há acusação pública, mas a acusação pública poderá eventualmente ser desconstruída com base na produção de provas que está a ser levada em consideração. E olhando nessa perspectiva, este julgamento que teve início hoje, precisamente no dia 15, estamos a falar de um julgamento que começou a partir das 10 horas e até o preciso momento. Exatamente. E isso para nós não seria surpresa. Estamos a falar de 38 arguidos. São, na verdade, julgamentos muito longos e demorados. É caso para dizer que começou bem? Nem sempre, porque, só para que tomamos boa nota, estamos a falar dos 38 arguidos, e ouvimos na pessoa do Dr. Bangula Kemba, todos eles apresentaram precisamente, falo daqueles que estiveram presentes, apresentaram, no entanto, aquelas são as questões prévias, porque o artigo 386 e seguintes do Código de Processo Penal faz, no entanto, referência que em situações similares, quando se verificam irregularidades, insuficiência ou de possíveis vícios que possam, no entanto, enfermar o normal andamento do processo, pode sim se apresentar essas questões prévias e que, por seu turno, o Tribunal deve se pronunciar. As questões prévias são apresentadas oralmente e podem ser consignadas em ata, mas, em contrapartida, a resposta deve ser escrita. É nesta base, Dr. Nilton, em que se justifica a ausência de alguns arguidos neste primeiro dia? Bem, nós temos que aqui observar o que é que está na base, desde se foram corretamente notificados, se por alguma eventualidade ausentaram-se por questões de saúde ou de uma outra natureza, estes em algum momento vão apresentar aquelas que são as suas justificações. Até porque o facto de não aparecerem deve ter alguma razão de ser e vamos esperar ulteriores termos para que os mesmos se apresentem. Agora, a questão que se levanta, também ouvimos na pessoa do Dr. Bangula Kemba, que é advogado de um dos co-arguidos, que fazia, no entanto, referência que tem encontrado algumas dificuldades desde a instrução preparatória para terem acesso ao processo. Vale aqui dizer que estamos a falar de um processo com mais de 13 mil
páginas. É um processo complexo. Consideravelmente... complexo? Não só complexo, mas poderíamos dizer volumoso, com vários volumes, e a complexidade aqui não se coloca de parte, e já que toca na questão da complexidade, seria fundamental dizer que, para mim em particular, acredito que ocorreram situações que foram inobservadas, como por exemplo, se estamos a falar de um processo que começou janeiro, fevereiro de 2025, no normal procedimento do que temos acompanhado segundo a praxe jurídica em Angola, não seria nesta fase o começo do julgamento do caso AGT. Isto por quê? Porque, na verdade, conseguimos verificar que é um processo complexo, que careceria até certo ponto de levar a cabo uma série de diligências para confirmar em loco que, de facto, ocorreram os atos dos quais os arguidos vêm acusados. Ou seja, havia necessidade de se preparar melhor este arranque do julgamento. Efetivamente, porque, ora, vejamos, nós nos deparamos com a situação de que a acusação sai no final do mês de julho para agosto, setembro, tivemos precisamente o requerer do pedido de instrução preparatória, foi anuído a instrução contraditória e, por conseguinte, não se inverteu aquelas que são as alegadas acusações feitas em sede de acusação pública, o que fez com que o processo prosseguisse o seu ulterior termos. Vale aqui recordar que os arguidos vêm acusados nos crimes de falsidade ou acesso ilegítimo, precisamente à informação. Estamos a falar do artigo 438 do Código Penal, que por seu turno tem a moldura penal que quem aceder de forma ilegítima à informação, naturalmente a moldura penal pode ser de 2 a precisamente 240 dias de multa. Mas se por alguma eventualidade for funcionário público, a moldura penal já pode chegar às cifras de 6 anos. Estamos a falar de uma moldura penal considerável. Temos também a questão da falsificação de documentos, conforme define o artigo 251 do Código Penal, que, no entanto, se for funcionário público, a moldura penal pode chegar de 2 a 8 anos. E não esqueçamos também que eles vêm acusados na suposta prática do crime de associação criminosa, nos termos do artigo 296, precisamente do Código Penal. E sem que também coloquemos de parte que eles vêm acusados do crime de peculato, à luz do artigo 362, que a moldura penal pode chegar até a 14. E se nós olharmos nessa perspectiva, está-se na expectativa de uma moldura penal que seja justa, e não esqueçamos na pessoa dos mandatários dos arguidos, que fazem, no entanto, referência ao que gostariam é que se fizesse a justiça como é da praxe. E aqui um elemento, só para terminar o meu raciocínio, por gentileza, há aqui um elemento muito importante. Quando se vai, no entanto, inibir com que a defesa tenha acesso ao processo, estaria a se violar o princípio da ampla defesa, porque sobre quem estiver a ser acusado ou a recair de determinada acusação, esse tem a legitimidade para se defender. E o artigo 95, número 2, a linha C, faz referência da publicidade, que o processo penal é público e, por seu turno, em situações de publicidade, podem as partes interessadas terem acesso à consulta do processo. E falo precisamente do artigo 102 do Código de Processo Penal, que vem reforçar que, em situações similares, podem sim as partes intervenientes no processo terem acesso ao mesmo. O que é de chamar aqui a atenção o Tribunal da Comarca de Viana, que não pode, em circunstância alguma, coartar este direito à defesa, porque o artigo 29º da Constituição define o acesso ao direito à tutela judicial efetiva. Em função disso, Dr. Nilo, é caso para afirmarmos que estamos diante de um julgamento que pode levar mais tempo? Poderá eventualmente levar mais tempo, muito embora... Com adiamentos? Com possíveis adiamentos? Provavelmente, porque se nós olharmos a questão da resposta eventual das questões prévias, isso poderá interferir com que o julgamento possa ter possíveis adiamentos. E um detalhe importante, se estamos a olhar só as questões prévias, imaginemos quando começar o interrogatório dos arguidos. Quando tiverem precisamente as testemunhas e os declarantes, estamos a falar de um julgamento provavelmente com mais de 5 ou se calhar mesmo 1 ano, e sem que esqueçamos aqui o free time do adiamento. É fundamental que nós possamos aqui observar. Temos, e desde já a Rede Geração está de parabéns, porque tem estado a levar a cabo a informação ao cidadão que, de alguma forma, tem que ser com a maior transparência e clareza possível. É fundamental que se diga que este processo, quando não se vai ceder, por exemplo, a confiança do mesmo, pode-se levantar certas cogitações. Porque, inicialmente,
o Serviço de Investigação Criminal fazia referência que o valor que havia sido desviado era na ordem de 7 mil milhões. E a posterior fazia-se referência de que o valor era na ordem de 100 mil milhões. Pois. A ser verdade, dúvidas não restam e não seria de bom tom ser inibida ou coartada aqui esta possibilidade aos arguidos e seus mandatários, porque, na verdade, configura uma clara violação ao artigo 29º, que define o acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva, que nos diz que a justiça não pode ser denegada por insuficiência ou falta de meios. E se de facto assim tiver, as condições devem ser criadas para que todos possam ter um julgamento equitativo, justo e que seja atribuída a responsabilidade de acordo ao artigo 42, número 1, precisamente, do Código Penal, que é relativamente associada à culpa possível dos arguidos. Pois, é apenas o primeiro dia, Dr. Nilton. Obrigado por ter vindo. Vamos acompanhar o julgamento e desejamos continuação de bom trabalho. Até a próxima oportunidade. Efetivamente. Muito obrigado. Estamos juntos. Às ordens. Ora, e teve lugar nesta quinta-feira a abertura do 7º Conselho Consultivo Alargado da Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior, com o objetivo de fornecer orientações estratégicas às lideranças das organizações, na perspectiva de promover uma melhor atuação. No 7º Conselho Consultivo Alargado desta instituição pública, que conta com 60 anos de existência, foi destacada a sua importância, uma vez que, em média, tem assegurado o pagamento a mais de 21 mil pensionistas, conforme explica o secretário de Estado para o Ministério do Interior, Mário Ndeitunga. A Caixa de Proteção Social exerce um papel preponderante na materialização do instrumento de gestão do sistema de proteção social. Esta Caixa tem registrado, em média, um pagamento de mais de 21.714 pensionistas, sendo 11.902 de reforma e 9.812 de sobrevivência, bem como o registro de cerca de 83.652 dependentes deste sistema previdenciário. A capacitação dos técnicos e a melhoria das condições de trabalho constam entre as principais questões a serem abordadas no referido encontro. As resoluções e recomendações a serem exaradas deste Conselho Consultivo devem considerar a formação contínua e a capacitação especializada dos técnicos, bem como a modernização e digitalização dos processos e procedimentos, de modo a permitir que o sistema de proteção social do efetivo do Ministério do Interior seja cada vez mais robusto e acessível, garantindo o futuro de todos os seus assegurados. A criação de condições de trabalho condignas dos efetivos da Caixa de Proteção Social, sobretudo nas províncias, deve ser matéria que não deve escapar da abordagem deste evento. A inserção do processo de reforma e de sobrevivência é outro dos temas que estará em análise durante os 2 dias. O Conselho Consultivo irá abordar matérias sobre a tramitação de processos de sobrevivência, inserção de processos de reforma e de sobrevivência, tal como o impacto das receitas e despesas no sistema de proteção social. Irá igualmente debruçar-se sobre as normas e procedimentos relativos à conduta e à forma de atuação dos quadros da instituição enquanto operacionais do sistema previdenciário. Consideramos importante que o Conselho Consultivo aborde de forma aberta e transversal sobre a estratégia e as formas de diversificação das fontes de receitas, incluindo as diversas aplicações de recursos da Caixa de Proteção Social. Segundo o responsável, os mecanismos de ação devem refletir-se diretamente na melhoria da vida dos beneficiários. Devem garantir que aqueles que serviram ou servem a pátria e aqueles que perderam entes queridos, que se dedicaram à causa da nação, servindo no Ministério do Interior, encontrem
Na Caixa de Proteção Social, o ombro amigo, o parceiro de vida e o abraço fraterno, com sistemas e processos cada vez mais simplificados, mais ágeis, mais facilitados. É o Girassol Jornal edição de quinta-feira. Primeiro intervalo a seguir. Volte connosco no próximo bloco. Até já. Já de volta outra vez, boa noite. Assinala-se hoje, 15 de janeiro, o Dia dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Em Luanda, a classe clama pela melhoria das condições sociais e financeiras e por maior reconhecimento. Durante o ato provincial, alusivo à data, em Luanda, o governo reafirmou o asseguramento contínuo e a expansão dos programas destinados a melhorar o quadro atual da classe. Em mais um dia de celebração dos antigos combatentes, as lamentações da classe permanecem. Melhoria das condições sociais e financeiras e maior reconhecimento dominam as preocupações daqueles que deram tudo de si em prol da mãe pátria. Na verdade, o que lamentamos é o facto de que estamos a passar dificuldades enormes. Não digo eu tanto assim, mas a maior parte dos nossos correligionários, nossos colegas, passam imensas dificuldades e não são reconhecidas ou não são reconhecidos os feitos de tudo quanto deram neste país. Deveria haver um bocadinho de mais atenção. Esse ato deveria ser mais simbólico, mais com maior ênfase, né? Que se desse mais qualidade, que o país soubesse finalmente quem são os antigos combatentes, o que é que fazem e algo que nos dignifique daquilo que nós fizemos por esta pátria. São preocupações apresentadas nesta quinta-feira durante o ato provincial da efeméride, instituída em homenagem aos angolanos que participaram na luta de resistência anticolonial, na luta de clandestinidade, até ao dia 11 de novembro de 1975. Apesar do contexto atual, quem lutou pela independência do país carrega consigo o sentimento de missão cumprida e sem cobranças. Nós estamos aqui neste ato simbólico com o sentido de missão cumprida. Não cobramos nada à pátria, absolutamente nada. Assim, este dia me parece ser relevante para a pátria e, como tal, devemos enaltecê-la e também passar para a nova geração toda a informação, todo o acervo que efetivamente existe à volta desta data, no sentido de sedimentarmos o patriotismo. O ato provincial em Luanda do Dia dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, orientado pelo vice-governador para o setor político e social, ficou marcado pela deposição de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, no cemitério da Santana. Na ocasião, Manuel Gonçalves destacou a necessidade de se continuar a reconhecer os feitos de todos que lutaram pela liberdade de Angola. Devemos continuar a reconhecer aquilo que foram os feitos desses valorosos homens e mulheres que, no auge da nossa luta, tanto de libertação nacional, muitos contribuíram com suor, com sangue, e sacrificando em muitas situações a própria vida, e temos naturalmente de continuar a reconhecer, a homenagear esses valorosos combatentes. Manuel Gonçalves assegurou que o governo de Luanda está atento às preocupações dos antigos combatentes, sinalizando a continuidade e a expansão dos programas destinados a melhorar as condições sociais e financeiras da classe. Mas o governo da província, dentro daquilo que são os seus programas, não só do que já víamos fazendo no âmbito do combate à pobreza, mas, sobretudo, continuarmos a dignificar a vida desses valorosos combatentes. Portanto, há um trabalho que é contínuo, portanto, o reconhecimento e a forma como eles se dedicaram não tem preço para se pagar, porque hoje nos tornamos independentes e soberanos e donos da própria terra.
O 15 de janeiro é uma data de celebração nacional que visa reconhecer todos aqueles que, durante o período da luta contra o regime colonial português, deram o melhor de si em prol da independência nacional. Tendo sido institucionalizado o sistema de condecorações militares das Forças Armadas Angolanas, visando reconhecer os feitos e méritos dos seus membros para a defesa militar da pátria, garantia da ordem constitucional e unidade nacional, fatores preponderantes que culminaram com a conquista da paz e da reconciliação nacional, convindo prestar especial reconhecimento, promover a atração e incentivo das carreiras militares, bem como a respectiva dignificação dos oficiais generais e superiores que tenham prestado um exemplar contributo na elevação da nação e as Forças Armadas Angolanas, o Presidente da República decreta, no quadro da Lei das Condecorações Militares das Forças Armadas Angolanas, a outorga da Medalha da Defesa Nacional, terceira classe, a 111 oficiais das Forças Armadas Angolanas. Ao Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República é delegada competência para a entrega da Medalha da Defesa Nacional em todas as suas classes. E a atualidade segue com notas além fronteiras. Uma nova queda de guindaste nos arredores da capital da Tailândia resultou em 2 mortos, um dia depois de um incidente semelhante ter resultado em pelo menos 32 mortos. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida após um guindaste ter caído sobre uma estrada nos arredores da capital da Tailândia, um dia depois de um incidente semelhante ter resultado em pelo menos 32 mortos. De acordo com relatos dos serviços de resgate e bombeiros tailandeses, o guindaste colapsou por razões ainda desconhecidas num estaleiro de construção na autoestrada Rama 2, na província de Samut Sakhon, nos arredores de Bangkok, tendo atingido 2 automóveis. O governo do Irão reabriu o espaço aéreo após uma suspensão de cerca de 5 horas face às ameaças de um ataque dos Estados Unidos. As principais companhias aéreas da Índia, lideradas pela Air India e pela Indigo, foram forçadas a cancelar voos e a redirecionar ligações internacionais devido ao encerramento do espaço aéreo do Irão. Outras companhias aéreas também confirmaram alterações nos seus serviços internacionais, ativando protocolos de reembolso e remarcação para os clientes afetados numa situação que descreveram como fora do seu controlo. O governo da Índia emitiu um alerta na quarta-feira, aconselhando os cidadãos indianos a abandonar o Irão e a evitar viajar para o país até novas ordens. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que vai reunir com o homólogo norte-americano Donald Trump no dia 3 de fevereiro nos Estados Unidos, num sinal de melhoria das relações entre os 2 países. O presidente reiterou que vai apresentar a Trump os dados da sua administração sobre o tráfico de droga para que ele compreenda realmente o que aconteceu na luta contra a droga. O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez Soares, reuniu-se na quarta-feira em Washington com dirigentes do governo norte-americano para discutir o combate conjunto ao tráfico de droga. Inquérito ao desemprego. Funcionamento da nova metodologia. Ação de prever mais à frente no Girassol Jornal. Olhamos agora para o desporto. O Marrocos venceu a Nigéria aos penaltis e vai enfrentar o Senegal na final da Copa Africana das Nações. O Benfica perdeu pela margem mínima frente ao Porto nos quartos de final da Taça de Portugal. Os Dragões seguem para as meias finais. E assim seguimos para mais um curto intervalo. Voltamos. Até já. Já de volta, saudações renovadas à juventude filiada ao partido Para Já Servir Angola. Apresentou hoje em conferência de imprensa realizada em Luanda
a comissão organizadora do seu primeiro congresso ordinário que terá lugar em junho do corrente ano. Foi uma conferência de imprensa que visou apresentar a comissão organizadora do primeiro Congresso Ordinário da Juventude Servidora de Angola, JSA. Durante a conferência, o coordenador da Comissão de Gestão da JSA do Para Já Servir Angola manifestou-se preocupado com o atual contexto socioeconômico do país, que aflige maioritariamente a juventude. Para o jovem político, com a institucionalização das autarquias locais, este quadro poderá ser alterado. Hoje, Angola vive um momento crítico onde o desemprego é galopante, a falta de oportunidades e o elevado custo de vida é asfixiante e matam os sonhos das famílias angolanas, sobretudo jovens. Perante este cenário, a juventude do Para Já Servir Angola reafirma o seu compromisso de, em 2027, apresentar soluções concretas. A implementação das autarquias para aproximar o poder do cidadão, a criação de políticas reais de primeiro emprego e restauração da dignidade de quem trabalha e estuda. Hélder Catato avançou também as grandes linhas que deverão nortear o primeiro Congresso Ordinário da Juventude Servidora de Angola, agendado para junho deste ano. Esse congresso tem por objetivo institucionalizar a Juventude Servidora de Angola, a JSA. Este evento decisivo terá lugar em Luanda durante o mês de julho de 2026, conforme as recomendações do nosso Congresso Constitutivo. A Comissão de Gestão da Juventude Servidora de Angola é composta por 4 membros, nomeadamente Maria Bungo Trindade, Rui Mangovo, Eliezer Capolo e Hélder Catato. E o Comitê Provincial do MPLA em Luanda realizou nesta quinta-feira a tradicional cerimónia de cumprimentos de Ano Novo. O evento foi presidido pelo primeiro secretário do partido a nível da província, Luís Nunes. Na ocasião, destacou a importância da união e coesão no partido e apelou à juventude a ser mais participativa. No ambiente de camaradagem, disciplina, integridade e coesão política, distintas entidades do partido prestigiaram os tradicionais cumprimentos de Ano Novo ao primeiro secretário provincial de Luanda no MPLA, Luís Nunes. Durante a sua intervenção, Luís Nunes destacou o significado político e institucional do ato e desejou sucessos no cumprimento das tarefas partidárias. De um excelente ano de 2026, um ano de saúde, paz, dedicação ao trabalho e confiança renovada no futuro da nossa província. O início de um novo ano convida-nos sempre à reflexão serena sobre o caminho percorrido, ao balanço responsável do que foi feito e à renovação da nossa determinação coletiva. É também o momento próprio para reafirmarmos com clareza e convicção o compromisso com os valores e ideais que nos unem enquanto partido e enquanto aparelho político de ação concreta ao serviço do nosso povo. O governante sublinhou também a necessidade de manter a coesão, disciplina e continuidade em torno do presidente João Lourenço, cuja ação tem sido marcada pela busca de soluções para o bem-estar dos angolanos. E a coesão em torno do nosso líder, camarada João Lourenço, são fundamentais para o êxito deste processo. Cabe-nos, por isso, ouvir com atenção, dialogar com humildade e responder com soluções concretas aos problemas do cotidiano, reforçando a confiança das populações. Luís Nunes apelou à juventude para que participem nas ações que vão ditar o destino de Angola, de modo a se construir um futuro sólido. E a todos os jovens de Luanda dizemos, sem rodeios, o destino do partido e da nossa província em particular decide-se também nas vossas mãos. É a vossa garra, a vossa ousadia e a vossa entrega que dão corpo às grandes transformações do nosso país. Assumam o vosso lugar, participem, liderem e façam ouvir a vossa voz, porque sem a juventude mobilizada,
consciente e combativa, não há futuro sólido nem conquistas duradouras. Destacar que dentro de pouco menos um mês está previsto o 8º Congresso da OMA. Ora bem, é o Girassol Jornal edição de quinta-feira, já na ponta final. A seguir, você tem especial entrevista e já está nas nossas instalações o convidado de hoje, Cornélio Calei, historiador e sociólogo. Vai conversar com o jornalista Alberto Capitão. É o tradicional, o habitual momento, todas as quintas-feiras na Rede Girassol. Então vai ser mais um especial à entrevista, repito, com o sociólogo e historiador Cornélio Calei, que já se encontra nas nossas instalações. É um momento que você não deve perder. Vai ao ar logo a seguir, às 21 horas, pontualmente. E por nós, quanto a nós, está tudo dito. Voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite e não perca, como dissemos, o especial entrevista a seguir. Passe bem.